Bom dia, princesas, tudo bem? Espero que todas estejam bem e fico muito feliz por mais uma vez estar aqui para a gente conversar mais um pouquinho para finalizar de uma forma bem simples e rápida a questão do metodismo, onde as pessoas que estavam em evidência, como John Wesley, Charles Wesley e Susana Wesley. Nós hoje vamos finalizar pontuando ainda algumas coisas sobre Susana Wesley, essa mulher que foi assim uma grande influenciadora na vida de seus filhos, não é? E não só na vida dos seus filhos, mas na vida de todos aqueles que a cercavam, certo? E hoje ainda deixa um grande legado para cada uma de nós e principalmente para as mamães, não é? Que certamente aquelas que são mães entendem bem que tem uma grande influência na vida dos seus filhos, não é verdade? Então nós precisamos ter o cuidado, né, na educação dos nossos filhos, mas também ter o cuidado de ser um testemunho para os nossos filhos, não é verdade? Então vamos lá. Susana Wesley, uma mulher que influenciava todos que conviviam com ela, por quê? Pela sua fé inabalável, por ela ser uma mulher sábia, ela acabava atraindo pessoas, porque era uma mulher que passou, nós já falamos sobre isso, passou por grandes dificuldades no seu casamento, dificuldades financeiras, não é verdade? Era uma mulher que acabou ficando doente também, porém ela tinha a saúde fragilizada, mas nenhum desses desafios a faziam parar. As dificuldades não a faziam parar. Ela continuava trabalhando em prol da sua família, que era para dar conta, né, de toda a sua rotina, como nós mulheres que precisamos dar conta da nossa rotina doméstica. Ela também tinha a sua rotina doméstica, porém também tinha uma grande finalidade, que era servir ao Senhor. E ela era fiel a esta finalidade que existia no coração dela. Ela era uma serva fiel, certo? Então ela queria fazer o melhor para Deus sempre e levar este melhor para os seus. Então ela pautou a educação dos filhos dela em cima da palavra de Deus. Coisa linda, né? E nós muitas vezes negligenciamos isso, apesar de conhecermos ao Senhor, apesar de estarmos na casa do Senhor, muitas vezes nós negligenciamos a questão de sentar com os filhos, de ler junto com os filhos a palavra. A gente, por vezes, muitas vezes, nós nos acovardamos até de trazê-los, de chamar a atenção, de falar, não, esse momento é importante, vem, para não ter nenhum desentendimento em família, a gente acaba deixando, não é, passar batido, aí passa hoje, amanhã passa também, quando vê, os filhos já não estão tão ligados à videira, né? Tão ligados à palavra do Senhor, por conta de que nós vacilamos um pouquinho, nos acovardamos em ser mais incisivas no tocante à busca dos nossos filhos para esses momentos de oração e leitura da palavra. Mas Susana Wesley não era assim, ela era essa serva fiel a Deus e queria que esse potencial que é a palavra de Deus fosse passado para os filhos e nós podemos ver pela história do metodismo que ela conseguiu, né, esse grande feito na vida dos filhos. Então vamos lá. Susana servia a sua família, como também a Deus, com muito zelo, com disciplina e sabedoria.
realizava suas tarefas domésticas, como eu já falei, mas dedicava de 2 a 3 horas por dia para Deus. Olha que coisa linda, não é? E muitas vezes nós temos tantas facilidades hoje, né? Porém, nós dizemos que não temos tempo, não é verdade? Mas tudo para facilitar. Naquela época não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar, não tinha lavadora, na verdade. Não tinha tantas coisas que nós temos hoje para facilitar. Não tinha nem o iFood, né? Porque em último caso, bateu a preguiça, a pressa, seja lá o que for. Não tinha telefone, nem celular e nem convencional. Era tudo muito mais difícil, porém ela conseguia resolver todas as tarefas do lar e ainda tinha de 2 a 3 horas diárias para dedicar a Deus. Gente, quando eu leio essas coisas, eu fico assim, meu Deus, como eu sou falha, né? Como eu sou falha. Mas vamos seguir, meninas. Então, ela mantinha essa prática de oração e leitura da palavra, né? No decorrer dessas 2 a 3 horas diárias. Susana tinha uma rotina educacional e devocional, ou seja, seus filhos eram ensinados a orar assim que começavam a falar. Ó, que coisa linda! A maior virtude de Susana Wesley era a fidelidade da oração diária. No seu tempo de oração tinha uma regra. Que engraçado isso. Quando tivesse com o avental na cabeça, era porque estava orando ao Senhor e ninguém podia atrapalhar, ou seja, ninguém podia interromper esse momento, porque o sinal era o avental na cabeça, né? Podia ser um véuzinho, né? Avental um pouco demais, mas ok. Então, seu amor por Deus a tornou uma serva temente e uma mulher influenciadora. Alcançou muitas pessoas, principalmente seus filhos John e Charles Wesley. Estes trouxeram milhares de pessoas, né, para Cristo. Por quê? Porque eles desenvolveram grandes coisas mediante ao que aprenderam do Senhor. O que foi isso? Charles Wesley, ele escreveu muitas canções que até hoje são entoadas em congregações aí mundo afora. John Wesley, a gente já nem precisa falar, mas eu vou falar. John Wesley escreveu 42 mil sermões. Olha que coisa linda, gente. E foi usado por Deus para provocar um grande avivamento no século XVIII, que você bem sabe que foi o momento do coração aquecido, né? Que nós comemoramos até hoje, nós metodistas comemoramos até hoje esse dia, né? Então, com a vida de Susana Wesley, meninas, é possível perceber que as mães são grande fonte de inspiração e influência para os seus filhos. E isso, queridas, seja no tocante positivo ou negativo, não é? É claro que no caso dela foi algo positivo, mas a mãe realmente ela exerce um poder de influência muito grande na vida dos seus filhos, não é? Se ela é aquela mãe dedicada, né? Aquela mãe admirável, vai trazer boas coisas boas influências para os seus filhos, mas há aquelas que nem queriam ser mães, né? E por conta disso não trazem assim aquela essência do amor, não é? São mães assim que só tem o rótulo e isso traz marcas negativas, não é? Para seus filhos, que não vale nem a pena entrar no mérito, mas o que eu quero afirmar é que essas influências elas podem ser positivas ou negativas, dependendo da visão, não é? Que essa mulher mãe
vive, né? Então, servir e influenciar são duas palavras que marcaram a vida de Susana Wesley. Sua vida foi marcada por desafios profundos, por uma fé inabalável, por sabedoria, disciplina e perseverança em compartilhar seus princípios e valores cristãos. Susana nos serve de exemplo e nos impulsiona a desenvolvermos nosso chamado como servas. Sabe o que ela quer dizer, o que eu quero dizer com esse finalzinho aqui? Independente das circunstâncias, independente das dificuldades que possamos estar passando, nós não podemos colocar esses desafios à frente do nosso desejo de servir ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus é prioridade na nossa vida, sempre. Ele é a prioridade. Então eu não posso me esconder atrás de uma dificuldade para dizer que não posso servir a Deus. Susana deixa esse exemplo para nós. Passou por dificuldades? Passou. Mas deixou de servir a Deus por isso? Não. Então, que eu e você possamos aprender com Susana Wesley.